Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Igor. A gente vai discutir aqui sobre o texto Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, do Tomás Tadeu da Silva. É o capítulo 12, que vai falar sobre as relações de gênero e a pedagogia feminista. Leonardo vai começar a introduzir o capítulo e vai me passar a bola para a gente discutir aí os encaminhamentos que o autor está querendo falar nessa parte do texto. Pode começar, Leonardo. Vou começar agora um pouco sobre o capítulo das relações de gênero e a pedagogia feminista. Basicamente, o autor começa falando mais sobre o gênero, que é a parte inicial que eu vou falar um pouco mais, e depois ele vai introduzindo mais sobre a pedagogia feminista e as proposições dela. Inicialmente, ele começa dizendo que a teorização crítica sobre a educação e o currículo, inicialmente, ela se concentrou mais na análise da dinâmica de classe do processo de reprodução cultural, das desigualdades das relações hierárquicas na sociedade capitalista. Só que conforme foi acontecendo uma crescente do movimento feminista, esse movimento foi forçando novas perspectivas com relação às questões de gênero, as diferenças do papel do gênero na produção da desigualdade. Bom, nesse contexto, o autor faz uma introdução sobre a origem do termo gênero. Inicialmente, ele fala que o gênero, no sentido mais recente que a gente tem, ele foi inicialmente utilizado pelo biólogo estadunidense John Money, em 1995, e ele foi mais para dar conta dos aspectos sociais do sexo. Antes disso, a palavra gênero só tinha sido usada com relação à caracterização do sexo dos substantivos. Bom, conforme foi se conforme foi ocorrendo uma crescente, foi entendendo que o gênero ele opõe-se ao sexo com relação à questão do sexo ficar restrito especificamente aos aspectos biológicos da identidade sexual e o gênero muito mais aos aspectos sociais. Bom, com relação à crítica do currículo, que ele fala em seguida, é muito mais com base nas questões de gênero originadas pelo patriarcado. Ele fala que a nova pedagogia feminina propunha muito mais essa ideia de que, além das diferenças sociais e econômicas, que era muito no que se pautava até aquele momento, existiam diferenças sociais de gênero também. E o feminismo vinha com cada vez mais força mostrando essas linhas de poder que estavam estruturadas não apenas pelo capitalismo, mas também pelo patriarcado. Bom, uma das coisas que o autor principalmente fala é sobre a questão da profunda desigualdade entre homens e mulheres, falando muito sobre a questão dos homens deterem grande parte dos recursos materiais e simbólicos da sociedade, e por conta disso, muito em relação à educação e ao currículo. Inicialmente, o autor divide em duas etapas, falando muito sobre a questão do acesso à educação e ao currículo, e ele fala muito sobre as questões dos estereótipos, como, por exemplo, nas faculdades de medicina, onde num livro já era estipulado em que a mulher normalmente era representada por uma enfermeira e o homem por um médico. E essas expectativas eram basicamente com relação a determinar a carreira educacional dos meninos e das meninas, reproduzindo assim as comuns desigualdades de gênero. Em seguida, ele vai para a segunda etapa, que vai para além do acesso, a questão do que do acesso, que não é muito mais ganhar acesso às instituições de educação, mas também de refletir os interesses e as diferenças das mulheres. É uma frase que eu acho importante destacar, a questão de que o simples acesso pode tornar as mulheres iguais aos homens, mas no mundo ainda é definido por homens. Para elucidar essa questão, o autor faz uma analogia com pessoas altas e baixas, em que as pessoas altas seria como se o mundo fosse feito basicamente para as pessoas altas, representadas nessa analogia pelos homens. Só que as pessoas baixas não teriam oportunidades iguais, seriam como se o mundo tivesse sido feito para determinadas pessoas e o outro grupo de pessoas não tivesse as mesmas oportunidades e, portanto, sofreria uma desigualdade. Em seguida, ele fala sobre os arranjos sociais que são feitos a partir
dessa distinção de gênero e segue falando da análise feminina, que o Igor vai falar um pouco mais para a gente agora. Isso, a gente parte do pressuposto aí de que o autor está falando que as perspectivas críticas ignoravam o papel do gênero e da raça na produção das desigualdades, conforme o Léo falou, e colocando aí que os mecanismos de poder sociais estão estruturados não só no capitalismo, como no patriarcado também. E que os homens são detentores de recursos materiais e simbólicos, ele inclui nessa leva a educação e o currículo. Ele separa nessas duas fases para ele entender o deslocamento do que era importante. Primeiramente era o acesso, para depois o que do acesso, que não adianta, por exemplo, a gente colocar as mulheres aí, mas sem criar uma sociedade que leve em consideração as experiências das mulheres também. E aí ele vai colocar uma proposição que é uma solução para isso, que foi encontrada, que era a construção de um currículo que refletisse em equilíbrio a experiência masculina e feminina. Ou seja, não era pegar o que estava posto e destruí-lo, mas sim construir currículos que refletissem tanto as experiências do mundo dos homens como as experiências do mundo das mulheres. Ele vai colocar aí que a formação da masculinidade está ligada a uma posição privilegiada de poder, que os homens possuem na sociedade. Ele vai tentar entender em conjunto como que o currículo está implicado na formação dessa masculinidade, e como que as questões de gênero, com implicações epistemológicas, mas também são importantes no mundo que vivemos. Ele vai colocar que essa epistemologia, que essa produção de saber é totalmente ligada ao universo masculino, com questões masculinas, e que, por ser dominante, exclui toda e qualquer experiência do mundo das mulheres. E que, por conta disso, o feminismo e a pedagogia feminista, ele vai chegar como se fosse uma reviravolta para a gente entender como que essa epistemologia é formada e como que essa construção de saber por si só também é detentora de opressão. Para isso, ele vai finalizar com que ele vai propor que é a pedagogia feminista. Ele vai falar que essa pedagogia feminista está localizada dentro da universidade, num grupo de estudos chamado Estudos da Mulher. Essa pedagogia feminista, ela está mais focada na questão da pedagogia do que na questão do currículo por si só, ou seja, não vai falar de um currículo inclusivo em termos de gênero, até porque é dentro da universidade, então é formada para a universidade, não fala de outros níveis do saber, mas ele vai colocar aí que essa pedagogia feminista está preocupada com a construção de um ambiente de aprendizagem que valorizasse o trabalho coletivo, comunitário e cooperativo, o desenvolvimento de uma solidariedade feminina em oposição à competitividade e individualismo da sala de aula tradicional e da epistemologia dominante que está ligada por si só ao universo masculino. Então, essa pedagogia feminina, mesmo que não esteja focada no currículo diretamente, ela vai servir de inspiração para uma perspectiva curricular preocupada com as questões de gênero e que o currículo por si só não pode ser separado da pedagogia. E, por fim, ele vai colocar aí que o currículo é um artefato de gênero, porque ele corporifica e produz as relações de gênero que por si só estão pautadas numa ótica patriarcal. É isso. Quer acrescentar alguma coisa, Leonardo? Não, tudo certo, gente. Beleza, obrigado, gente.